Ateliê na TV. Depois de 2 anos, viu, Nina, sem viajar, agora já estamos com as portas abertas. Parece uma libertação, né, doutor? Pior é que é. A gente estava com muitas saudades. Né? Gostou Que de feliz. pintar ou prefere costurar? Eu sou da costura, doutor, mas eu confesso que eu tenho uma vontadinha, porque de vez em quando eu me arrisco nas sombras secas no Pet Aplique. Acho que dá uma dimensão, assim, ajuda, né? um 3D, sabe? Fica Sim. muito mais charmoso. Então eu uso as tintas para fazer esse 3D aí com sombra seca, mas é só. Mas acho que eu vou me arriscar nessa Quero tinta ver, aí hein? de relevo. Achei até legal, boa, sabe né? para quê? Para colocar nome nos uniformes das crianças. Né? Ótima ideia, Né? viu? Porque às Ótimo. vezes a gente se perde ali, não sabe com que marcar, você marca no lugar, apaga. E isso eles achei perdem bacana. tudo, esquecem tudo na escola, para não A perder. minha é uma delas. Boa. Então a gente já pode começar falando aqui, inclusive dá para marcar o nominho da criança Sim. no nosso Bucket Hat. Essa Como é que versão chama? eu fiz Bucket Hat. Ai, que chique, você viu? Doutor, Hat. As tendências antigas, né, que voltam com um nome mais original. É o famoso cata-ovo, mas agora é Bucket Hat. Bucket e assim, Hat. turminha tá toda usando, adolescente é febre. Tá super E legal. eu fiz aqui uma versão tamanho pititico, criança de 1 ano, e é o que eu vou mostrar hoje. Aqui, de repente, uma criança, se bem que coube no Diego, né? Uma cabecinha aqui maior, de 8 anos, e a gente tem aí umas versões, eu coloquei um outro aqui na frente, com uma aba maior, para quem quer fazer uma caminhada e cobrir melhor ali o rosto do sol. Então eu tenho todos esses tamanhos, eu vou disponibilizar o molde para quem quiser fazer. Vai estar no Tá? nosso site E depois do programa. E ele é dupla face, doutor. Então, legal. tipo, sujei de um lado, uso do outro, não gostei mais desse lado, enjoei desta cor, eu viro e legal. transformo no outro lado. Todos eles, eu tô usando a coleção do Dino, do Tecido Caldeiras, olha que bonito que ficou. Os meninos falam que nunca tem nada para menino, dessa vez aqui, ó, pode fazer que vai ser garantido, Então, viu? olha que bacana, ela vai liberar os moldes depois para o nosso site gratuitamente das 3 versões lá na ateliênatv.com.br. Muito legal para quem quiser preparar para o netinho, para o sobrinho, para o filho ou pensando na venda, que acho que é uma dica legal também, né, Nina? É uma peça muito legal, porque Super se você vai vendável, para uma né? piscina, se você vai fazer uma caminhada com a criança, você precisa ali cobrir um pouquinho o rostinho, né? É bem legal, fora que tá super em alta mesmo. Ó, então nós precisamos, Dotan, de 3 partes, tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, que são essas partes em curva, que depois você vai cortar elas espelhadas, ou se você colocar direito com direito o tecido, você corta o molde exatamente no risco, tá? Ele é exatamente no risco. Você lembra Não da medida precisa mais ou deixar menos? margem. Dotan, ele é muito curvo, tá vendo? É Então, difícil falar, né? é tudo aqui com curva, então é realmente molde. Só essa faixinha aqui que ela acaba sendo reta, que é a altura aqui do chapéu. Ela tá com 26 por 6. Então a gente precisa de 2 faixinhas, um topo e 2 abinhas aqui, ó, que vai fazer o círculo. Eu preciso disso pro tecido de dentro e pro tecido de fora. Sendo que apenas nesta aqui é curva, eu vou pôr uma manta para dar uma estruturada. Não vou colocar manta nas outras partes, porque senão vai aquecer muito a cabeça da criança. As Não medidas são iguais, até porque ela é dupla face. Exato, Perfeito. doutor, igualzinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é emendar isso daqui, ó. Então, eu vou colocar esse com a manta, direito com direito e vou unir aqui. Mesma coisa eu vou fazer no forro. Então, tudo que eu fizer na parte com cor, eu vou fazer nessa que eu Qual chamei manta de você utilizou? R1. R1. R1, tá? Então, tudo que eu fizer em um, eu vou fazer no outro. Vou fazer nesse pra gente ver como é que fica Direito o com contorno. direito, né? Direito com direito, um pé de máquina aqui, tá? Vou fazer o encaixe e fechar essas 2 laterais. Ó, ele vai ficar desse jeito, tá? Então, ele já tem um corte para ele ficar o formato que eu preciso, ok? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Depois que eu fizer a mesma coisa com o outro lado, eu vou encaixar as costuras e unir aqui, ó, direito com direito a volta toda, na parte de baixo. Quando eu desvirar, vai ficar desse jeito, um de um lado de uma cor e o outro do outra cor.
Aí, para que ele não me dê dificuldade depois, eu gosto de fazer uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, que é o que a gente chama de costura de segurança, pegando as duas partes. Porque daqui a pouco eu vou unir e ele vai ficar dupla face. Ele tá com as costuras todas embutidas, e daí então a gente precisa que isso aqui não escape, senão fica ali um buraquinho indesejável. O que a gente vai fazer agora, Dutan? Eu vou pegar o topo do meu chapéuzinho e eu vou achar o meio, vou dobrar bonitinho ali, aqui, pode vincar e tal, o que você achar melhor. Aí eu vou pegar e unir essa parte, que são as minhas, essa altura aqui, tá vendo, ó? Tá? A faixa, essa né? altura, isso. Então eu vou unir essas duas faixas também, de um lado e do outro, tá? Aí eu vou juntar estas partes com este daqui. Sendo que eu preciso, se eu encontrei os meios aqui, ó, os 4 cantos, né? No caso, os 4 meios, eu vou fazer isso aqui também. Vou encontrar aqui bonitinho, ó. Dando um piquezinho em cima e um piquezinho aqui embaixo, tá? Porque eu vou agora encaixar os meios. Então, ó, a costura, a emenda da costura vai ficar aqui, ó, neste lado, que é o lado mais fechadinho aqui da curva. Então, ó, costura com esse meio, encaixei. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, quando a gente tem essas curvas, doutor, a gente precisa ir distribuindo, né? Porque às vezes o seu calcador é um pouquinho mais estreito do que o meu e de repente pode que não dê certo. Então você distribui se sobrar alguma coisa aí, sabe? Na parte de cima, né, que seria Isso, a ó, tampa, tá vendo, não ó? tem manta, né? Não tem, ó. Só O o meu tecido. encaixou certinho, tá vendo, ó? Agora eu vou fazer uma costura a volta toda para segurar esta lateral, que é a parte da altura do chapéu, com a parte de cima do chapéu. Então, pelos 400, você consegue melhor fazer os encaixes. Agora é manter a margem e costurar a volta toda. Eu sugiro que alfinete bem, porque assim você não corre o risco de errar. Olha que peça fácil, né, Nina? Lembrando ainda que a Nina liberou os moldes no nosso site. Não tem desculpa para você poder preparar essa versão aí. 3 opções de peças que a Nina trouxe. Depois a gente vai explicar também. A Nina vai comentar dessa versão maior para quem quiser fazer caminhada, para não tomar sol aí na hora que for fazer uma caminhada, né? Muito legal, opções para idades de crianças, adultos, jovens, enfim, para todos os públicos. Exatamente. Então, ó, ele fica desse jeito, Dutan, bem encaixadinho e tal. Se você quiser, é opcional agora você fazer um pesponto aqui nesse contorno, ó. Nesse contorninho aqui em cima, assim, ó. Eu fiz a mesma coisa com o tecido que eu chamei de tecido de dentro, né? E eu fiz o pespontinho, tá vendo? Ó, fica bem charmosinho. Uma costurinha aqui, tombei a minha margem de costura para baixo e fiz um pesponto. Agora, com os 2 prontos, parece aquele chapeuzinho africano. Parece mesmo. Ó, com os 2 prontos e com a minha parte pronta, eu vou encaixá-lo para que ele fique, como eu disse, com costuras embutidas. Do mesmo jeito que eu achei os centros, né? Eu tinha achado o centro tanto da parte de cima quanto aqui da parte de baixo. Eu vou agora fazer a mesma coisa. Este centro vai encaixar com este, que é o da costura, ó. Costura com a minha costura. E aí eu venho e encaixo. Já estamos indo para o finalmente. Ó, costura com costura e aqui costura com costura. Perceba que como é direito com direito, eu tenho que dar um jeitinho de envolver aqui, ó. Toda a aba do meu chapéu, que é esse contorno com manta, vai ficar por dentro aqui do meu chapéuzinho de africano. É importante a gente mostrar o detalhe dessa costura, que acho que é essencial para você virar e ter essa perfeição de acabamento ao redor de todo o chapéu. E ele bate certinho, Dutão. Se você for alfinetando, ele encaixa super certinho aqui, ó. Tá? O molde tá bem encaixadinho para que você faça isso. Quem tá gostando da peça, vai lá no nosso Instagram, @AteliêNaTV, e conta da onde estão assistindo, o que vocês acharam, o que vocês estão achando da peça aqui da Nina, da peça da Glória. Conta pra gente aí o que vocês estão achando do programa de hoje. A participação de vocês é muito importante lá no nosso Instagram, que é @AteliêNaTV. Estão vendo de São Paulo? É de Santos, é de Guarulhos, é de Osasco, é do Rio de Janeiro, é de Manaus, é do interior de São Paulo. De que lugar vocês estão acompanhando o nosso programa? E se tiver qualquer dúvida ou quiser deixar um elogio para a Nina,
participe lá através do @AteliêNaTV. Ó, Doutan, como a costura é direito com direito, ele fica assim, todo encaixadinho aqui dentro, tá? Agora a gente vai passar uma costura aqui pelo lado externo, ou melhor, no avesso do meu tecido. Eu vou fazer uma margem um pouquinho menor aqui, e eu já vou explicar por que eu vou fazer essa margem um pouquinho menor. Ou seja, entre ali no calcador, entre a parte de plástico e a parte de prata do calcador, sabe? Um pouquinho mais estreita do que o convencional que você está acostumado a fazer. Já explico por quê. A volta toda, não precisa deixar buraco nesse momento para desvirar. Só mantenha a margem para não ficar nada ali como se não tivesse pego a costura, tá? Mantenha as beiradinhas alinhadas e segue a margem. Eu acho que a junção dos 4 lados é importantíssima, né? Para ter essa perfeição. Você distribui certinho, né? Na verdade, a gente está trabalhando com círculo, né, Doutan? Sim. Então, é importante que você tenha a mesma distribuição para um lado e para o outro. E os centros onde você encontrou vai te facilitar muito a vida. Ó, então ele já fica encaixadinho, ó. Tá vendo? A partir do momento que eu costurei essa curva, ele já fica todo encaixadinho de um lado, ó. Fácil, não, Doutan? Olha os encontros, que perfeitos. Né? Costura aqui, ó, mantendo. Agora eu preciso fazer do outro lado. E aí que tá. Lembrando que eu vou fazer direito com direito, certo? Lado bonito com lado bonito. Eu vou fazer a mesma coisa. A costura da lateral, vai encontrar com a minha costura da lateral aqui. E agora que é o segredo do alfinetamento para ele ficar inteiro e embutido. Ó, eu vou envolver aqui, ó, todo esse pedaço do chapéu vai acabar ficando pequenininho aqui para eu poder encaixar de novo costura com costura aqui, certo? E ele vai ficar todo dentro da minha parte aqui do chapéu africano. Ó, encaixei. Lembra dos meios? Eles estão aqui, encaixadinhos, ó. Então, eu vou arrumar, não deixa nada fazer prega, se por acaso der uma preguinha, vai lá e desmancha, não deixa ficar não, porque o chapéu, ele é super fácil de fazer, é só você ter o jeitinho. Se der uma preguinha, desmancha e faz de novo só aquele pedacinho. Ó, tá vendo? Ele fica inteiro envolvido aqui, ó. Ó. Aí, dá tempo de eu costurar esse, doutor? Dá, e o pessoal, enquanto você vai costurando, eu vou mostrando a coleção Dino. Vou costurar toda a volta de novo, tá? Enquanto você vai costurando, eu vou mostrando a coleção Dino da Tecidos Caldeira, tecido 100% tricoline, para vocês explorarem todo o talento de vocês. Olha só que coleção maravilhosa, é um lançamento com exclusividade, variedade de estampas e cores, para você trabalhar nesse mundo maravilhoso que é o mundo infantil, que vai te proporcionar, assim, infinitas possibilidades de criações. Ela é composta por tecido de ótima qualidade, é tricoline 100% algodão, é o queridinho no mundo do artesanato, tá? É um tecido extremamente versátil, porque ele pode ser utilizado tanto para confecção de roupas, enxoval de bebê, acessórios, artesanato patchwork, decoração de móveis, parede, enfim. Acesse o site agora mesmo, tecidoscaldeira.com.br, para você poder conhecer um pouco mais desse lançamento que é a coleção Dino. É claro que no site, além da coleção Dino, você vai poder conhecer outros produtos Tecidos Caldeira que vocês encontram, claro, nas lojas de todo o Brasil, e você também poderá comprar. É claro que tem um pedido mínimo por cor, por tamanho, por quantidade, existe o pedido mínimo, mas existe também a possibilidade de você adquirir direto do site, se você não encontrar aí na sua loja, na sua cidade, na sua região. O site qual é, Doutan? Acesse agora mesmo, tecidoscaldeira.com.br. Eles têm um endereço aqui em São Paulo, na rua Almirante Barroso, lá no Brás, 587. Existe um valor de pedido mínimo e por quantidade de tecido também, mas para saber todos esses detalhes e para conhecer um pouco mais da coleção Dino e dos outros produtos, acesse o site tecidoscaldeira.com.br.
Agora você costurou toda ela, né? Costurei, Doutor. Eu costurei a volta de novo todinha. O chapéu tá aqui dentro, né? E eu deixei um buraco para desvirar. Lembra que a primeira margem eu costurei um pouquinho mais estreito? Porque quando eu vim costurando essa segunda margem, eu tenho uma costura que pegou a parte de fora e eu tenho a outra costura que vai pegar a parte que seria de dentro. Não fica costura aparente, tá vendo? Então, por isso que a segunda margem é um pouquinho mais larga do que a primeira. Então, agora eu vou desvirar por aqui, ó, aonde eu deixei um buraco. E aí o chapeuzinho vai estar todo bonitinho, Então dupla não costura face. tudo, deixa um pedacinho para poder virar. Um pedacinho de uns claro. 4 dedos ali para você desvirar, ó. E aí a costura tá toda encaixadinha, bonitinha, ó. Aí vai ficar esse buraquinho aqui para você depois fechar, né? Daí você faz uns pontinhos à mão aqui, dobra para ele ficar aqui na sequência bonitinho de encaixe. E ele fica dupla face, sem nenhuma costura aparente. Bem bonitinho. Que peça bacana. Nina, esse já é uma versão um pouco maior, né? Isso. Aqui eu fiz 2 tamanhos, né? Uma criança um pouquinho menor, um pouquinho maior. Veja que eu fiz uma bolsa combinando, Doutor, com o mesmo kit. tecido para que a criança tenha ali para passear o seu kitzinho, né? E eu fiz a versão um pouco maior. Deixa eu pegar pra pra gente você fazer Aqui, né? Só pegar para uma mostrar. caminhada, né? Enquanto isso, já coloca o contato da Nina, por causa do tempo, né? Quero todo mundo prestigiando Chita e Chique, hein? Vale muito a pena, porque a Nina dá sugestões maravilhosas. Ó, você pode usar assim, tá vendo? Ó, a ideia desse, ele tá um pouco grande no meu cabelo, mas ó, a ideia desse é que cubra o teu rosto a ponto de você fazer uma caminhada. E você pode deixar ele dobradinho assim, ó, e ficar um charminho também. E a ideia é a mesma, só aumenta o tamanho da Só aumenta. faixa. Então eu vou deixar o molde certinho lá pra você. Você pode até olhar eu vou deixar um número lá desse aqui, que é a circunferência da sua cabeça, né? Ele é maior. Aí, se você quiser isso aqui um pouco menor, é só você diminuir aqui um pouquinho no molde, porque você não quer uma aba tão grande. E então cria você sua pode própria fazer peça. exatamente. Esse tecido é o chambré da Caldeira, eu acho ele super bonito também. Vai Olha, com tudo. incrível, quero todo mundo prestigiando, é Chita e Chique, solta as palmas, merece todo o nosso carinho. A Nina que vem de longe, acorda cedo para trazer para vocês essas sugestões maravilhosas. E como você já sabe, não esqueça de avisar todo mundo que o nosso programa é sempre 10h15 da manhã aqui pela TV Gazeta. Fique com a programação da TV Gazeta, a gente volta amanhã, que você tenha uma segunda-feira abençoada, maravilhosa. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, pessoal, obrigado! Ateliê na TV.